Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Com a janela de transferências encerrada, fechada, a gente já tem as equipes que vão disputar já com os seus elencos completos e inscritos a La Liga dessa temporada 2025-2026. Pelo menos estes serão os elencos até a próxima janela de transferências que abre lá no início de 2026. Este vídeo é para contar para vocês quem são os brasileiros que vão jogar La Liga, pelo menos nesse início de temporada. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos, deixa o like, os comentários e vamos lá, vamos falar sobre os brasileiros de La Liga. E aí eu tô contando os brasileiros que nasceram no Brasil, que defendem a seleção brasileira, e tô contando também os jogadores que não nasceram no Brasil e aqueles que têm dupla cidadania. Mas afinal de contas, todos eles são brasileiros e todos eles entram aqui nessa minha conta. Vamos lá, porque a gente já teve temporadas de La Liga na qual a gente tinha praticamente um brasileiro por equipe. É verdade que nos últimos anos isso foi mudando um pouquinho, até porque o mercado da Premier League hoje gasta muito mais em janela de transferências do que o mercado de La Liga, que tem gastado pouco nas últimas janelas. E tirando aí Real Madrid e Barcelona, que atraem esses talentos muito jovens e que adotaram essa fórmula, o Barça até menos nesse momento pela questão financeira do clube, mas o Real Madrid tem contratado jogadores muito jovens. A gente tem um movimento nos outros clubes, às vezes, de trazer uma que outra peça. Mas já tivemos muitos mais brasileiros dos que temos atualmente no Campeonato Espanhol. Neste momento, são 14 brasileiros, entre brasileiros e jogadores com cidadania brasileira, que não nasceram no Brasil, que estão disputando La Liga. A gente tem 9 clubes que contam com jogadores brasileiros no seu elenco e 11 que não contam. O caso, por exemplo, do Athletic de Bilbao é um caso bem fora da curva, porque é um time que tem como filosofia de clube só contar com jogadores nascidos, naturalizados, que são ali da região do que eles consideram o País Basco. Então, isso limita para absolutamente tudo. Por exemplo, o Athletic de Bilbao, clube que não poderia, mesmo que quisesse, se tivesse muito dinheiro, contratar Messi e Cristiano Ronaldo, porque não está dentro da filosofia do clube. Então, para um jogador brasileiro atuar pelo Athletic de Bilbao tem que ser uma circunstância muito específica de ser descendente de um basco, enfim, é algo um pouco mais complicado. Para os outros clubes é uma questão de movimentação do mercado, de oportunidade ou de... de oportunidade, na verdade, né? E de movimentação no mercado para trazer, ou de filhos de brasileiros que nasceram, moraram na Espanha, enfim, aí são outras circunstâncias. O único que realmente é muito difícil é o Athletic de Bilbao. Mas vamos a eles, vamos aos jogadores e vamos aos clubes. Assim como tem acontecido nas últimas temporadas, o clube com mais brasileiros continua sendo o Real Madrid, que tem 4, continua com 4 como na temporada passada. Temos Vinícius Júnior, que é o jogador entre todos os brasileiros que está há mais tempo no futebol espanhol, de todos os que estão nesse momento inscritos em La Liga. O Vini vai para a 8ª temporada dele no Real Madrid. Ele tem 25 anos, são 209 jogos em La Liga, ou seja, no próximo o Vini completa 210 jogos em La Liga e 63 gols marcados. Lembrando aí, como eu falei, que é o que está mais tempo dentro do futebol espanhol dos atuais brasileiros que temos em La Liga, e o Vini já conquistou 3 La Ligas com o Real Madrid. O Rodrigo é o outro que tem uma quantidade muito grande de jogos, porque está na sua 7ª temporada, vai para a 7ª temporada com o Real Madrid, também tem 3 títulos de La Liga conquistados. O Rodrigo, que tem 24 anos, faz 25 agora no início do ano que vem, 174 jogos em La Liga e 32 gols marcados. Éder Militão, que chegou na mesma temporada que o Rodrigo, ou seja, vai também para sua 7ª temporada. A questão do Militão é que nas últimas 2 temporadas ele teve uma grave lesão nos 2 joelhos, um em cada temporada, e acabou perdendo muitos jogos. Então, o Militão, 27 anos, 120 jogos em La Liga, 8 gols marcados.
enfim, o número de jogos do Militão é realmente por causa das lesões, senão ele teria muito mais jogos dentro do Campeonato Espanhol. E o Endrick, que chegou na temporada passada, vai para sua segunda temporada no futebol espanhol, 19 anos, 22 jogos, ele tá ainda se recuperando de lesão, então dos 3 jogadores do Real Madrid é o que ainda não estreou nessa nova temporada de La Liga, mas deve estar se recuperando logo mais dessa lesão e vai estrear também. A gente tem o Real Madrid com 4 brasileiros e outras 2 equipes com 2 brasileiros inscritos no seu elenco. E aí eu quero destacar talvez o grande movimento envolvendo o jogador brasileiro nessa janela de transferências do futebol espanhol, que é o retorno do Antony ao Betis. O Betis queria o retorno do Antony, ele jogou no Betis na temporada passada, de fevereiro a maio, teve uma passagem incrível pelo Betis, conquistou o coração do torcedor bético e o Betis tinha vontade de comprar o Antony em definitivo. O problema é que o United queria muito dinheiro, o United que lá atrás pagou 100 milhões de euros pelo Antony e essa negociação se arrastou até o último dia da janela de transferências, mas o Betis conseguiu. Pagou 22 milhões de euros fixos, mais 3 invariáveis, que na soma total deve dar uns 25 milhões, para ter em definitivo o Antony, que assinou contrato até 2030 e agora passa a ser já em definitivo jogador do Betis. Incrível o recebimento do torcedor bético para o Antony, o Betis tinha guardado a camisa 7 para ele e realmente envolvendo todos os brasileiros foi a maior contratação do futebol espanhol envolvendo um brasileiro nessa janela de transferências, algo que aconteceu no final da janela. O Antony, que, como eu disse, disputou partidas com o Betis de fevereiro a maio, só no Campeonato Espanhol foram 17 jogos e 5 gols marcados. O Antony que agora vai disputar uma temporada inteira de La Liga, né? Porque ele só disputou aí esses primeiros meses. E o Betis também nessa temporada contratou em definitivo o zagueiro Nathan, formado no Bragantino, que saiu do Bragantino, foi para o Napoli, e o Betis pagou 9 milhões de euros para contar com o Nathan, que vai então também para sua segunda temporada dentro de La Liga, ele que tem 24 anos e 35 jogos dentro do Campeonato Espanhol, os 2 brasileiros do Betis. Outro clube que conta com 2 brasileiros e os 2 chegaram nessa janela de transferências é o Rayo Vallecano. Contratou o zagueiro experiente Felipe Luis, eu falei Felipe Luiz, desculpa Luiz Felipe, desculpa Felipe Luiz, inverti os nomes. O Luiz Felipe, de 28 anos, que não defende a seleção brasileira, inclusive defende a seleção italiana e tem como objetivo voltar a ser convocado, então ele vem para o Rayo Vallecano, depois de ter passado pela Lazio, ter jogado em La Liga com o Betis, agora ele volta para o futebol espanhol, vai defender o Rayo Vallecano, uma contratação muito boa para o Rayo, porque é um jogador muito experiente que pode dar muito ao Rayo Vallecano. E além do Luiz Felipe, não Felipe Luiz, o Rayo Vallecano, nos últimos minutos da janela de transferências, fechou a contratação do alemão, um jogador que passou por muitos clubes na sua carreira e se destacou na temporada passada com o Oviedo, o time que subiu da segunda divisão para a primeira divisão. Ele foi um dos destaques, jogou 2 temporadas no Oviedo na segunda divisão e pela primeira vez vai disputar a La Liga, o futebol, já a primeira divisão do futebol espanhol. O Rayo precisava de um atacante, mais um centroavante, e encontrou no alemão aí essa possibilidade. Então, Luiz Felipe e alemão, os 2 brasileiros do Rayo Vallecano. Aí a gente tem 6 equipes, acho que é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes com um brasileiro inscritos no seu elenco. O Rafinha, do Barcelona, atual campeão de La Liga, que inclusive tem 2 títulos de La Liga com o Barça, que está com 28 anos, 103 jogos no Campeonato Espanhol, 32 gols marcados. O Rafinha que foi destaque absoluto na temporada passada com o Barça, fundamental para o Barcelona ganhar a La Liga, e começou essa temporada tendo o mesmo protagonismo dentro da equipe, chamado aí a ser um dos jogadores mais importantes da temporada pro Barcelona e dentro do futebol espanhol também. O Atlético de Madrid, que contratou o Johnny Cardoso, que nasceu nos Estados Unidos, mas é brasileiro, categorias de base do Inter de Porto Alegre, 23 anos, volante,
Vai para sua, na verdade, segunda temporada completa em La Liga, porque ele jogou na temporada passada no Betis, fez uma baita temporada com o Betis, e isso fez com que o Atlético fosse atrás dele, pagasse o valor que o Betis pediu, e o Johnny Cardoso passa a ser jogador do Atlético de Madrid. Ele defende a seleção dos Estados Unidos, porque nasceu nos Estados Unidos, mas é brasileiro, então a gente conta o Johnny Cardoso pra gente também aqui. Vai para sua segunda temporada, também brasileiro, o goleiro Luiz Júnior, do Villarreal, que já na temporada passada estava no Villarreal, mas nessa temporada começou a temporada jogando 3 partidas consecutivas, só sofreu 1 gol o Villarreal. O Luiz Júnior que ganha esse protagonismo no Villarreal. Vamos ver como é que vai ser a temporada, porque o Villarreal também está na Liga dos Campeões, então uma temporada de bastante exigência para o Luiz Júnior, o goleiro brasileiro do Villarreal. O Sevilha continua com o Marcão, que inclusive renovou o seu contrato, o zagueiro experiente, que tem sofrido, na verdade, com algumas lesões nas últimas temporadas, mas vai para a 4ª temporada do Sevilha. Sevilha fez um bom mercado, uma boa janela de transferências, mas é um time que nos últimos tempos tem enfrentado muitos problemas e tem feito temporadas complicadas. Vamos ver como é que vai ser essa 4ª temporada do Marcão, zagueiro do Sevilha. O Girona, que trouxe por empréstimo do Manchester City, é o mesmo grupo que é dono do Girona e do Manchester City, o zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, ex-Palmeiras, que disputou os 3 primeiros jogos em La Liga. O início de La Liga do Girona é muito ruim, mas o Vitor Reis chega para ter minutagem que talvez ele não teria no Manchester City. Vamos ver como é que vai ser a temporada do Girona, que começou realmente muito mal, mas o Vitor Reis aí com essa possibilidade de jogar no time aqui da Espanha. E por último, eu acho que eu falei de todos por aqui, o Alavés, que contratou o meia Caleb, ex-Fortaleza, 25 anos, jogou 2 dos 3 primeiros jogos do Campeonato Espanhol, tá na sua primeira temporada em La Liga, e vamos ver como é que vai ser também essa temporada do Caleb. São 9 clubes espanhóis, como eu disse, com brasileiros, 14 brasileiros entre eles, e 11 que não têm brasileiros. São eles o Atlético de Bilbao, o Celta de Vigo, o Espanhol, o Oviedo, o Retafe, o Elche, o Valência, o Osasuna, a Real Sociedad, o Mallorca e o Levante, ou seja, a gente tem mais times que não têm brasileiros do que time que tem brasileiros nesta La Liga. Estaremos de olho na competição e, claro, torcendo para que os brasileiros possam fazer uma boa temporada no futebol espanhol nesse 25-26 que está começando agora, e vamos ver como é que vai ser a janela de transferência da metade do ano, se toda essa galera fica ou se a gente ainda vai ter movimentação envolvendo brasileiros em La Liga. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e, claro, volto no próximo vídeo.